Então, foi um satsang que eu escrevi em resposta, né, tentando esclarecer alguma coisa, né, para uma pessoa do nosso grupo que, na verdade, eu estruturei com uma pergunta, porque é o que eu entendi que estava por trás da colocação dessa pessoa. Então, a pessoa vai fazer um seminário, um retiro silencioso de Vipassana e contata o professor e diz assim, não vou estar presente porque eu vou estar fazendo isso, né? Então, indiretamente, eu entendi que a pessoa queria dizer, olha, eu estou fazendo isso, espero que esteja, né, tudo bem, porque a pessoa me disse, mas, professor, meu conhecimento é claro, eu só estou fazendo isso para purificação. Aí eu tentei dizer alguma coisa, foi tudo nem falando comigo, só áudiozinho, né, o escrito, né? Aí eu tentei dizer, não, tranquilo, relaxa, professor, eu não, eu sou vedantina, eu vou fazer isso para purificação. Então não me deu oportunidade nem mesmo de elaborar, né, uma sugestão ou uma orientação, né? Eu falei um pouco, atenção, porque ali a descrição é simplesmente experiencial e o objetivo é simplesmente experimentar o silêncio. E o silêncio não é um válido meio de desenvolvimento espiritual, de conhecimento espiritual, etc, etc. Então, eu escrevi isso aqui, deixa eu ver se eu consigo ler. Nossa, muito pequeno aqui. Eu disse que, fundamentalmente, não existe nada de errado, equivocado ou inadequado, desde que você saiba que se trata de uma experiência de silêncio. Quem é que não gosta de uma experiência de silêncio, né? É agradável, né? No silêncio, a mente desenvolve mais sattva-guna, menos fluxo intenso de pensamentos, né? E pensamentos mundanos, digamos assim, né? E aí, o que que ocorre? O indivíduo, né, meditando, desenvolvendo o silêncio através de uma prática que fundamentalmente está suprimindo os pensamentos, né, potenciais, o indivíduo experimenta uma certa satisfação, que é um reflexinho, né, um anandinha refletido daquilo que é a nossa natureza, né, como ilimitação, não dual. Então, eu disse, se você está claro a respeito de que você quer curtir uma experiência de silêncio, tudo bem, mas ela simplesmente ela visa propiciar uma experiência de paz e silêncio. E as pessoas, elas querem isso porque elas não conhecem meios de purificação mental que realmente são eficazes. Então, a pessoa nem conhece, nem compreende que existe um processo de purificação, elas são atraídas por quê? Elas querem o silêncio. E por que elas querem o silêncio? Elas querem o silêncio porque a mente delas, elas estão, como se diz, banhadas, né? Estão soaked, elas são imersas, né? Banhadas em pensamentos autolimitantes, autoinsultantes. Quais são esses pensamentos? Pensamentos mundanos, todos eles fundados no pensamento eu sou corpo-mente, eu preciso de proteção, segurança, isso e aquilo, porque... Então, todos esses pensamentos, né, eles causam um sentimento de limitação e dor. Então, a pessoa não conhecendo um processo eficaz de purificar a mente, né, não através da supressão, mas através da educação, educar a mente a pensar, né, em harmonia com as revelações das Escrituras, né, a respeito da real natureza de Deus, seja em natureza saguna como em natureza nirguna. Então, a contemplação no Vedanta, a meditação no Vedanta, é uma meditação na natureza saguna de Deus, explicando as leis de Deus, as leis do karma e o modo qual nós podemos, de modo eficaz, desenvolver essa purificação na medida que a gente se harmoniza com as leis aparentes desta ordem aparente que serve para o Jiva aparente desenvolver uma purificação aparente que permite a ele obter a compreensão daquilo que é realmente a única realidade aqui, que sou eu, a consciência. Então, este processo, ele é possível, sim, na medida que o objeto de meditação não é o silêncio, mas é o que? São pensamentos, noções, declarações, ensinamentos védicos, vedânticos,
que irão educar a mente a pensar mais e mais em harmonia com a natureza de Deus e, no final das contas, em harmonia com a própria natureza do Atma, do Jiva, que é idêntico ao Atma de Paramatma, que é idêntico ao Atma de Ishwara Atma. Mas, para isso, o indivíduo tem que passar por Saguna Ishwara para entrar em Nirguna Ishwara. É por isso que o objeto de meditação do Vedanta é um objeto religioso, espiritual, em torno às noções do que seja o Deus Saguna, para depois nós entrarmos no Nididhyasana, que é uma meditação em torno dos ensinamentos dos Upanishads que estabelecem a identidade como Nirguna Atma do Jiva, como idêntica a Nirguna Atma de Paramatma. Ok? Então, essa era a distinção que eu apresentei inicialmente. E aí eu disse que no Vedanta nós apresentamos purificação através da sadhana do Karma, Dharma Yoga e o Upasana Yoga, focando a mente nos conceitos em torno da Saguna, Ishwara e depois Nirguna, que é o Nididhyasana. Nós dizemos repetidamente, a meditação vedântica não tem nenhum interesse com o silêncio, nenhum interesse no vazio e muito menos interesse numa mente que não tem nenhuma atividade mental. A ideia não é suprimir as atividades mentais, mas promover atividades mentais que são em harmonia com a real natureza do meditador. Tudo que é desarmonioso é doloroso, com a expressão que eu escrevi aqui, que foi, até rimou. Tudo que é desarmonioso é doloroso. Se você vive numa situação que não existe harmonia, aquilo dói. Tá? Então, você precisa começar a educar a mente para pensar a respeito de si, seja diretamente ou através dos pensamentos a respeito da natureza saguna, nirguna de Deus, né? Que sejam fiéis à real natureza de Deus, que é o Nirguna Atma. Né? Então, você tem que ir educando a sua mente a pensar, né, em harmonia com a sua própria natureza. Então, por exemplo, um paralelo interessante para a gente compreender um pouco melhor isso, digamos que o Felipe, ele, fundamentalmente, ele nasceu com uma natureza aparente, a natureza da complexo corpo-mente dele, do Felipe, ele nasceu para ser um artista, né? Um pintor, né? Um pintor. Mas ele, por questões de karma social, ele adotou uma outra profissão, e nesta profissão ele se tornou um açougueiro, né? Então, o Felipe agora é um açougueiro, mas a natureza, né? A natureza aparente, secundária, como complexo corpo-mente, né? Mais natural para ele era aquela de ser um artista, né? Ele nasceu para ser um artista, mas por circunstâncias kármicas ele se tornou um açougueiro. Então, ele vive em não harmonia com a sua natureza aparente, intrínseca, ok? No momento que ele harmoniza a sua vida, né, com a sua natureza aparente intrínseca, aí ele fala assim, agora sim, agora eu me sinto feliz, eu já não tenho mais o dinheiro que eu tinha com o meu açougue, mas agora eu estou pintando e vendendo nas esquinas lá do interior de Minas Gerais, as minhas pinturas, mas eu me sinto realizado, preenchido. Por quê? Porque eu estou vivendo em harmonia com a minha natureza aparente. Você entende, Mariné? Agora, vamos fazer a transferência desta analogia para a nossa natureza primária, não a secundária, a nossa real natureza como Satchitananda, consciência, existência não dual. Né? Se eu penso, todos os meus pensamentos são fundados na natureza minha, que é a natureza saguna, eu, os gunas que configuram este complexo corpo-mente, eu me sinto o corpo-mente, né? Se eu penso a partir daquela base, daquela fundação, todos os pensamentos serão fundados nessa ignorância primária, aham, corpo, mente, asmi. Se todos os pensamentos vêm de lá, né, eles irão criar o quê? Desarmonia, porque eu não estou pensando em harmonia com a minha real natureza. Eu estou pensando em harmonia com a minha natureza aparente, que é o corpo, mente e sentidos. Todos os pensamentos derivam daquele equívoco de identidade que diz aham, corpo, mente, asmi.
Então, todos aqueles pensamentos fundados na minha natureza secundária, que não é em harmonia com a minha real natureza, vão produzir grande desconforto e dor, insegurança, etc, etc, etc. Então, o que que as pessoas fazem? Não conhecendo nada disso, não tendo a compreensão do que está realmente acontecendo, elas querem a supressão da mente para experimentar um silêncio que é muito mais agradável do que uma mente processando pensamentos em não harmonia com a real natureza nirguna do Atma do Jiva. Vocês entendem? Eu espero que eu possa colocar tudo isso muito claramente, tá? Então, tudo que é desarmonioso é doloroso. Se a gente pensa não em harmonia com a nossa natureza infinitamente não limitada como consciência, a nossa real identidade, a gente sofre, né? Porque nós não estamos vivendo em harmonia com a nossa real identidade, do mesmo modo que o Felipe não estava vivendo em harmonia com a sua natureza secundária aparente como artista, porque ele estava seguindo a profissão de ser um açougueiro. Vocês entendem? São paralelos, tá? Eu estou dizendo, então, continuava dizendo que o estado de silêncio não é nocivo, né? Mas ele simplesmente não resolve o problema porque ele não está trabalhando para remover os pensamentos impuros, a ignorância espiritual que produz continuamente pensamentos impuros, entendeu? O silêncio, ele não vai abordar a causa do problema, são pensamentos de naturezas impuras, porque eu estou pensando a partir do meu senso de identidade no corpo-mente como corpo-mente. Então, aqueles pensamentos que derivam desta identificação equivocada produzem grande sofrimento, grande desconforto, porque não são em harmonia com a minha real natureza. O silêncio, ele não causa não é nocivo, mas ele simplesmente não resolve o problema porque ele não aborda essa ignorância que continuará a produzir pensamentos impuros. Eu preciso disso, eu preciso daquilo, eu preciso de segurança, de proteção, bababá, bababá. Além disso, esse tipo de experiência, que é a experiência do silêncio, cria uma nova vassana, a vassana do silêncio, entendeu? Existem vassanas e mais vassanas. Hum? Tem aquela vassana de encontrar o amor da minha vida, né? Então, eu conheço pessoas que vêm para mim, agora eu encontrei, professor, agora eu encontrei realmente, que bacana, pá, pá, vai lá. Então, pá, aí depois passa um tempo, não, já acabou tudo, né? Eu encontrei, aí não, acabou tudo. Encontrei, acabou tudo. E agora o silêncio é ainda mais sedutor do que encontrar o amor da sua vida, entendeu? Porque você entra naquele silêncio, você tem uma experiência de paz, de resolução temporária, né? E você não depende do outro e do conflito entre dois egos tentando de se resolver através desta interação, deste relacionamento. Então, o silêncio é ainda mais sedutor, entendeu? E para uma pessoa que estava no processo vedântico, né? Por tanto tempo, até me surpreendeu esse interesse. Então, vai existir um ganho, sim, o complexo corpo-mente vai ficar mais relaxado por um período de tempo, né? Durante a meditação, você suprime os pensamentos que causam dor foram suprimidos, aí você não experimenta, né, a dor daqueles pensamentos fundados na sua identidade irreal, né? Nós, do Vedanta, não damos importância a essa não mente, ou a mente silenciosa, né? A gente quer que uma mente seja uma mente pensante, mas pensando em conformidade com os ensinamentos vedânticos, né? Que tipo de pensamento? No final das contas, se eu sou de natureza nirguna, eu sou livre e independente de todas as experiências deste corpo-mente, né? Em contato com o mundo, né? Eu sou aquilo que pervade tudo, eu sou o pano de fundo, tudo ocorre dentro de mim através de uma projeção. Então, todos esses pensamentos, eu jamais me modifico, eu sou a única fonte estável e segura, porque só existe eu sou a única realidade, o único elemento de Satya,
né? Então, todos esses pensamentos, mas não são pensamentos para serem repetidos mecanicamente, eles precisam ser digeridos, processados, através da compreensão da lógica apresentada nos Upanishads, até que eles se tornem fatos para o indivíduo. O indivíduo começa a viver a partir desse senso de identidade, de que eu sou a consciência, a única realidade. Eu sou, e aí os pensamentos começam a brotar daquele senso de identidade, daquele aham, eu, né? Eu, muitas vezes relacionado ao corpo-mente, mas no fundo daqueles pensamentos existe esta convicção de que eu sou a consciência livre e independente deste mundo da dualidade que a minha natureza inferior experimenta 24/7, né? Aí eu digo que a sedução do silêncio é enorme, porque quase todos experimentam um fluxo de pensamentos não em harmonia com a natureza real, que é a natureza ananda do ser Atma, do Jiva Atma, a sua natureza ananda, como consciência não dual, ela é realmente uma grande fonte de satisfação, paz e alegria, né? Mas as pessoas ignorantes, elas experimentam um fluxo constante de pensamentos não em harmonia com a sua real natureza, tá? Então, não tendo esta compreensão, o indivíduo equivocadamente parte para quê? Não, eu quero produzir o silêncio através da supressão, não através da compreensão, né? E aqui eu digo uma parte bacana no final, né? A Ishvara bota as palavras quando eu começo a escrever, né? As pessoas equivocadamente supervalorizam o silêncio através da supressão dos pensamentos como a única forma de remover os pensamentos. Eu estou com óculos errado. Agora sim. Como a única forma de remover os pensamentos autoinsultantes que as fazem sofrer, né? Quando a gente fala, eu estou carente disso, ninguém me ama, ninguém me dá atenção, eu não gosto disso, eu não quero isso, eu quero aquilo, e bababá, eu estou dizendo que eu sou realmente tão incompleto, né? Que tem tantas coisas que eu tenho que haver para realmente, né, desfrutar da minha felicidade inerente, da minha paz inerente como consciência, né? Alguém tem o texto aí para ler para mim a última passagem? A última passagem tem uma passagem bacana. Eu tô com ela aqui, quer que eu leia? É, o último parágrafo, por favor. Mas a elegância da proposta do Vedanta é não somente brilhante, como surpreendente, precisa. O cancelamento somente é possível através da substituição dos pensamentos autolimitantes por pensamentos que refletem a real natureza ilimitada do átomo. Não existe nada comparável. Quando a Então, maturidade. a maturidade, quando chega, né, eu dizia, o indivíduo já não é mais interessado em nenhum tipo de experiência, entendeu? Ele quer simplesmente viver a partir da compreensão de sua real natureza. Então, a beleza do Vedanta, né, é surpreendentemente precisa no momento que ele explica. Você não pode simplesmente suprimir todos os pensamentos e viver eternamente em Nirvikalpa Samadhi, porque isso é dizer não para a criação. Ishvara mandou você aqui, você diz, não, Ishvara, eu não quero saber de interagir, eu quero saber de dormir. Um sono autoinduzivo, né? Ishvara, tudo bem, mas a próxima vez eu vou mandar você de volta para cá sem essa vassana por Nirvikalpa Samadhi, porque você vai esgotá-la agora nessa vida, na próxima vida você vai ter que viver e interagir com o campo, né? Então, o indivíduo vem, ele vive e, inevitavelmente, ele tem que pensar. É a qualidade de nossos pensamentos que irá determinar. A gente pensa e a gente acaba experimentando, a gente é aquilo que a gente pensa. Se a gente pensa mal, a gente experimenta mal a vida, entendeu? Se a gente pensa positivamente, até mesmo em termos psicológicos, não espirituais ou religiosos, se a gente tem uma atitude positiva, né? A pessoa é mais feliz, né? Então, a elegância do Vedanta é explicar que não, é inútil você tentar suprimir os pensamentos e viver por uma hora em Sabikalpa Samadhi, né? Ou ainda em Nirvikalpa Samadhi, né? Porque aquilo lhe passa, são estados mentais que vêm e vão, né? Então, o propósito é simplesmente não suprimir
mas educar a mente, substituindo esses pensamentos autolimitantes, insultantes e limitantes para aquilo que é a nossa real identidade, a glória da nossa real identidade como consciência, a gente tem que simplesmente substituir aqueles pensamentos. Por que que eu coloquei a palavra substituição? Porque você não pode parar de pensar. Ou você pensa em harmonia com a sua real natureza, ou você pensa em harmonia com a mente coletiva do mundo, que é fundada em total ignorância espiritual, né? Então, você pensa em harmonia, e a elegância do Vedanta é essa, ele apresenta o fato de que não, o silêncio aqui não conta, o que você precisa é você desenvolver vasanas fundadas nesta sabedoria espiritual revelada, e essas vasanas irão produzir, vão substituir as vasanas ignorantes, mundanas, e de modo que naturalmente os pensamentos vão começar a aparecer na sua mente, fundados nessa harmonia, né, em harmonia com a sua real natureza. Então, é substituir os pensamentos com pensamentos que refletem a sua real natureza. Isso não é filosofia. O Vedanta não é teoria e prática, é teoria, é filosofia, digamos assim, é a lógica, a ciência apresentada que precisa ser digerida, internalizada, até que nos transforme, né? Tá? Não é filosofia seca, dry, né? Ela é toda ela fundada numa lógica, é uma ciência que nos foi revelada, ela é contraintuitiva, porque aborda a nossa natureza, que é aquilo que é mais invisível, mais sutil do sutil, mas que existe até mesmo com um certo elemento experiencial na nossa experiência, porque nós sabemos que a cada momento de nossa vida existe um princípio no âmbito da nossa experiência humana que não se modifica, enquanto que a mente e as coisas se modificam ao nosso redor, né? E esse princípio que não se modifica é o Atma, e ele é a única realidade, e ele é a consciência, a existência não dual, né? A única fonte realmente de estabilidade e segurança. Então, nós temos que educar a mente a pensar em harmonia com a sua real natureza, né? Porque tudo que é harmonioso é não doloroso, né? É simplesmente uma fonte de paz, ok? Eu queria explicar um pouco isso porque, senão, a maioria das pessoas pensam que nós do Vedanta somos fanáticos sem nenhuma base, sem nenhuma fundação, entendeu? Na medida que a gente aponta e critica até mesmo outras sadhanas e outros princípios, outros tipos de atividades, né? Porque não existe problema nenhum com o Vipassana, a meditação como exercício de foco e expansão da mente, mas que seja um representante do Criador, um símbolo de Deus, porque senão é simplesmente um exercício mecânico que produz uma paz passageira, momentânea, que não serve para nada. E a pessoa pensa, oh, não, estou purificando a mente. Não, você purifica se você realmente vai lá, aborda a causa do problema, que é o pensamento equivocado. O fluxo de pensamento não é harmonia com aquilo que você realmente é. Olá, queria trazer aqui para vocês o quanto eu tenho me beneficiado dos ensinamentos do Vedanta. Esses ensinamentos do Vedanta, eles mudaram a minha vida, o meu estilo de vida, né? A partir de uma compreensão sobre Jagata, o mundo, sobre essa pura inteligência, Ishvara, sobre o Jiva, né? A mente, o funcionamento, sobre a aplicação do Karma Yoga diariamente na vida, o quanto isso beneficia a purificação da mente, né? Para poder daí acessar aquilo que é mais valioso. Aliás, eu diria sem valor estimável, inestimável, né? Uma riqueza profunda, que é a compreensão sobre os ensinamentos de Satya, a consciência, a existência ilimitada que sou. Bom,
Eu sou uma aluna de Vedanta, desse grupo, Vedanta Brasil, que iniciei a jornada, estou no começo da jornada, mas essa jornada seria impossível sem o apoio diário de um professor qualificado, o professor Arlindo Nagar, nosso professor, que dedica a sua vida, que dedica as batidas do seu coração exclusivamente para o ensino do Vedanta. Ele gosta de usar a frase, o coração que se doa, recebe. Então ele é esse coração que doa. E aí a minha pergunta e o meu convite é: e você? Tem se beneficiado também dos ensinamentos, da compreensão, da clareza desses ensinamentos que são trazidos para nós? Sim? Se sim, o coração que doa, recebe. Então, o convite é: se você se beneficia, você pode também fazer uma doação. Essa doação, ela é necessária, apropriada, para a manutenção, né, desse ensinamento vivo diariamente para nós. E é um convite para que a gente possa nutrir esse grupo com o dar e o receber. E se você se beneficia, tenho certeza, qualquer valor mensal é suficiente. É o valor que o seu coração sentir, mas é um valor apropriado.